obesidade é um dos problemas de saúde mais prevalentes do século XXI. Isso porque, mesmo sendo associada a fatores genéticos, ela também é reflexo de maus hábitos, como alimentação desequilibrada, sedentarismo. Segundo dados do Ministério da Saúde de 2020, 55,7% da população brasileira está acima do peso e 19,8% já é considerada obesa. O número de pessoas com excesso de peso fez crescer a procura por tratamentos emagrecedores, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Essa cirurgia é um procedimento que diminui o estômago, auxiliando a redução do peso. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o Dr. Luciano Machado, cirurgião bariátrico. Doutor, seja muito bem-vindo no nosso Santa Receita, Olá. Nesse dia especial, nesse feriadão. Obrigado pelo convite, Ave. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso, Prazer. doutor. E é tão Feliz. legal falar sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que já foi muito temido. Sim. E deve ser muito procurado pelas pessoas. Sim. O que é a cirurgia, doutor? Porque a gente falava muito antes, a cirurgia do estômago. Hoje, Ave, a cirurgia ela é vista como uma ferramenta de auxílio no tratamento contra uma das doenças, talvez depois do coronavírus, talvez a próxima pandemia que a gente vai enfrentar, que é a obesidade. Tem muito, né, doutor? Muito. E como a gente viu que a obesidade, ela prejudica as outras coisas, né? Ela é um grande fator para ter outros problemas, né? Isso, a obesidade ela faz parte das doenças crônicas não transmissíveis. Dentre elas está a obesidade, a hipertensão, a diabetes, e elas têm relação entre elas. Então, a obesidade é uma doença que, além de ela ser classificada apenas como uma doença, ela traz outras doenças associadas. E esse é o objetivo do tratamento hoje. Não é apenas emagrecer, é também tratar e prevenir as doenças que são associadas à obesidade, que hoje impactam, né, uma grande parcela da população, como você bem falou ali no início. Quando a gente fala de obesidade, doutor, e eu acho que a gente já ouviu muito isso, provavelmente os parentes das pessoas que vão procurá-lo devem falar isso também. Por que você não emagrece? Não é mais fácil? Vai fazer uma cirurgia. Doutor, não é tão simples. É uma doença, né? É uma doença, sabe? E você falou muito bem. Eles comentam e eles falam realmente isso. Existe hoje, aliás, hoje não, já é mais antigo. Talvez uma outra oportunidade eu converso com você sobre isso. Mas existe um tipo de um preconceito, um tipo de um pré-julgamento. Um preconceito vem de pré-conhecimento. Então, as pessoas talvez não tenham a profundidade que a gente tem hoje, né, de conhecimento técnico e científico da doença, e acabam tendo uma opinião superficial a respeito do problema e acreditando que hoje apenas basta atividade física e exercícios para você poder resolver os casos de obesidade. Veja, o que a gente está conversando sobre são os casos mais severos e mais graves de obesidade. Você emagrecer, sim. Isso você consegue com uma dieta, você consegue com uma atividade física, uma prática regular, né? Mas os casos mais severos precisam de uma ferramenta, precisa de uma ajuda, porque a parcela da população que consegue sozinha é muito baixa. É muito baixa. É muito baixa. Então, a maioria das pessoas hoje precisam de uma ferramenta que ajude você a atingir o objetivo e, principalmente, previna as doenças associadas. Doutor, quem pode fazer uma cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica hoje, Abi, ela mudou recentemente. A lei foi mudada, foi ampliada. Isso foi uma conquista, eu acho, de toda a sociedade médica, toda a luta que nós tivemos junto, né, ao Conselho, junto com o Conselho Federal de Medicina lá na Câmara dos Deputados, alterando a lei. Então, hoje, a cirurgia bariátrica ela é permitida para todo paciente a partir dos 16 anos, que sofre de obesidade, com um IMC acima de 35, e eu vou explicar daqui a pouquinho o que é IMC, talvez legal. A maioria das pessoas ainda não sabe disso, e com pelo menos uma doença relacionada à obesidade. Aquela pessoa que tem um IMC acima de 40, um índice de massa corporal acima de 40, índice de massa corporal você pega o peso que você tem atualmente e divide pela sua altura ao quadrado. Então você pega, vou dar um exemplo, pega 100 quilos, divide por 1,65 m, divide por 1,65,
vai dar um número, esse número você divide de novo por 1,65. Então, isso é dividir pela altura ao quadrado. O resultado dessa conta vai dar o IMC. Acima de 35, com uma doença associada, já é permitido. Acima de 40, não há necessário comprovação de doença associada. Já tem a autorização imediata para você passar por todo o protocolo de avaliação para poder ser um candidato a fazer a cirurgia. E doutor, como que funciona a cirurgia? Como que é o preparo dela e como que ela funciona? A cirurgia hoje, Abi, ela evoluiu muito do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico. Hoje nós, para você ter uma ideia, utilizamos mini incisões para poder fazer a cirurgia. São pequenos cortezinhos de 1 centímetro, no máximo 1,2 centímetros, são pequenos mesmo. Onde através de aparelhos muito delicados, de delicadeza, a gente consegue ir lá e fazer toda a transformação, toda a cirurgia. Nessa cirurgia, existem duas técnicas principais utilizadas no Brasil. Uma delas é feita basicamente no estômago e outra delas tem uma parte da cirurgia que é feita no estômago e a parte da cirurgia que é feita no intestino. São técnicas diferentes para necessidades diferentes, para perfis de pacientes diferentes. Então, a gente tem essa opção de poder, junto com o paciente, baseado nos exames, baseado em toda a avaliação feita no consultório, definir o melhor tratamento para si. Nossa, doutor, então não precisa abrir o corpo, não, são pequenas incisões. Incisões. Até eu trouxe algumas imagens para demonstrar. Fotos aqui, doutor. Exatamente. Nossa, que legal. Até a década de 90, 1990, não existia essa cirurgia aqui no Brasil. A partir de 1990, essa modalidade que chamamos de videolaparoscopia foi introduzida no Brasil e a cirurgia bariátrica também já foi adaptada para essa técnica. Então, através de pequenas incisões, sem precisar aquele corte, antigamente, sabe, era 20 centímetros, era um corte. Eu lembro que falava, vai abrir o corpo. Isso. Nossa, doutor, que legal. Aí a minha equipe, o pessoal trouxe minha equipe mostrando a delicadeza dos aparelhos, mostrando como a gente hoje trabalha através de monitores de alta definição, câmeras de alta definição. A gente utiliza aparelhos grampeadores, esse é um dos modelos. Existe um outro modelo que é um aparelho automático, já que faz todo esse grampeamento automático. Então, a cirurgia se tornou muito delicada, pouco agressiva ao corpo. E isso permitiu uma rápida recuperação. Isso permitiu que o paciente ele retorne às atividades físicas dele de uma maneira muito rápida basicamente um pós-operatório muito tranquilo hoje. Quanto tempo mais ou menos, doutor? A cirurgia leva em torno aproximadamente de 1 hora. Rápido também? Rápido. Ó, veja, quando eu comecei algum tempo atrás, uns aninhos atrás, a gente levava de 3 a 4 horas. Então hoje, em questão de 1 hora, a gente consegue fazer a mesma técnica. E o paciente já está apto ao retorno das atividades, em 10 a 15 dias ele já consegue retornar basicamente, praticamente todas as atividades. Doutor, a gente vai falar um pouquinho do multidisciplinar, porque é importante, mas antes vamos assistir junto um depoimento de uma pessoa que fez a cirurgia e vai contar um pouquinho pra gente da experiência. Deixa eu ver. Oi, meu nome é Adriele e eu luto contra a obesidade desde que eu me entendo por gente. A obesidade, ela me trouxe limitações físicas, eu não conseguia fazer o básico, como caminhar por pouco tempo, subir uma escada, brincar com os meus cachorros, eu não dormia direito. Eu fiz a bariátrica e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Até hoje são 43 quilos perdidos, mas a maior diferença não tá aqui por fora, tá aqui dentro. Além dos benefícios que eu tive, minha saúde, ela tá incrível, tá muito melhor. Eu durmo muito melhor, eu faço exercício físico, eu brinco com os meus cachorros, eu consigo caminhar, consigo subir escada, eu pratico Muay Thai. Então, eu faço várias coisas que eu não conseguia, que eu achava que eu não ia conseguir nunca fazer, hoje eu faço. E hoje em dia eu vivo. Eu vejo que a obesidade, ela é muito pequenininha perto da minha força de viver, minha força de mudar. Eu mudei muito. As pessoas hoje, quando me veem, falam: Adriele, você tá com um brilho diferente, você tá com um brilho no olhar. Porque finalmente eu me encontrei. A mulher que eu sonhava ser, hoje eu sou. Então, a bariátrica, ela me fez nascer de novo. Eu tenho 26 anos, então
esse meu novo ano depois de bariátrica literalmente uma nova vida. Eu acredito muito em mim, no meu potencial, em fazer coisas que eu nunca imaginei que eu faria. E é uma ferramenta maravilhosa, incrível, que me fez renascer, fez eu mudar os meus hábitos e me fez ser outra mulher. Que incrível! Que bonito! Vamos comentar já, mas tem um videozinho de antes e depois para vocês entenderem o que a Adri tá falando. Um beijo! Ó, esse é o antes. Esse é o antes da Adri. Esse é o antes da Adri. Quem vê ela? Gente, que linda! E a Adri, que feliz que ela hoje tá. Ainda ela já tá bem, mais ainda. Tá espetacular. Doutor, o que ela quis dizer pra gente foi tão bonito, com um brilho no olho, né? De conseguir fazer o que ela gostaria de fazer antes e não conseguia. E eu acho que isso é tão importante quando a gente fala, às vezes, quando a gente julga as pessoas, né? A gente tá num mundo de tantas aparências em que as pessoas parecem ser obrigadas, né, a ter um corpo, a ter um rosto, a ter um jeito específico para ser aceito, que a gente não tem noção de como a gente machuca as pessoas com isso e de como a gente, às vezes, piora e agrava essa situação. Porque grande parte da obesidade, eu não sei se eu estou certa, doutor, mas me parece que é muito influenciado o lado emocional, não é? Sim. Eu gostei muito que você tocou nesse assunto, porque assim, o nosso tratamento não visa, por exemplo, assim, seguir um padrão de emagrecimento, não é isso. Mas é fato que, e acho que é inegável, né, Abi, que se você está bem por dentro, isso vai transparecer por fora também. E exato. É nítido, você consegue ver no depoimento dela, você consegue ver o brilho no olho dela, quando ela se emociona, né? Tem uma hora que ela até perde as palavras. E a gente tem que ter um cuidado para levar uma mensagem para os pacientes que é possível ter uma condição melhor. Você não é obrigado a aceitar né, essa condição. Você pode ter, ainda mais se você tem alguma doença associada, com uma delicadeza, com uma palavra de apoio e mostrar que existe um outro caminho. Então, nesse sentido, assim, eu me sinto privilegiado por poder levar essa transformação. Isso é incrível, doutor. E para a gente finalizar, é bom ter um acompanhamento depois que faz essa cirurgia? De psicólogos, de tudo, doutor? Na verdade, é um dos grandes segredos, grandes pilares do tratamento, né? Hoje a obesidade não é vista mais como uma condição, isso é importante deixar bem claro. Ela não é mais uma condição. Ela é um resultado de uma série de fatores, inclusive, como você bem falou, psicológicos, que estão envolvidos em toda a doença. Então, o tratamento ela não pode ser único. Essa foi também a grande evolução do tratamento. Quando a gente entendeu que o tratamento ele tem que ser multidisciplinar, abordando cada momento, assim como é aqui. Cada pessoa tem a sua função, cada pessoa tem... E sem essa pessoa parece que não funciona, você perde o equilíbrio. No tratamento hoje da obesidade, pela bariátrica, é da mesma maneira. A gente tem uma avaliação hoje com uma equipe multidisciplinar, composta de endocrinologista, cardiologista, nutricionista ou nutrólogo, psicólogo ou psiquiatra, educador físico, ou seja, cada pessoa, cada profissional, cada peça ali no tabuleiro executando o seu trabalho. E aí que a gente tem esses resultados maravilhosos. Uma nova vida. E uma nova vida. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Eu acho que é um assunto muito legal pra gente conversar aqui, viu? De verdade. Então volte mais vezes. Espero que você tenha gostado. Eu adorei, amei. Nós também, doutor. Você de casa gostou? Tem dúvida? Faz o seguinte, ó. Segue o doutor na internet, @doutordr.Luciano Machado Cirurgia, e o contato do consultório é o 11 96856 8008. Doutor, muito obrigada. Um ótimo feriado. Igualmente. E essa casa é sempre bem-vinda aqui. Amém, o senhor é sempre amém, de bem-vindo verdade. aqui, viu? Gostei, obrigado. Um beijo.